Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Faremos neste vídeo o resumo da lição 12, que tem como título A Bendita Esperança, Marca do Cristão. Desde já agradeço a sua participação. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Deixe aqui o seu like, o seu comentário para ganharmos relevância no YouTube. E utilize o nosso material na evangelização enviando para uma pessoa que você conhece. Se inscreva se você ainda não é inscrito, que Deus possa os abençoar em nome de Jesus. O textuário diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Está na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13. Verdade prática: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 ao 25, que iremos mencionar no nosso comentário. A palavra-chave é esperança. Nesta lição, nós temos três objetivos específicos. Primeiro, mostrar o alvo da esperança cristã. Segundo, explicitar a doutrina da esperança cristã. E o terceiro, enfatizar a esperança cristã como âncora da alma do crente. Como mencionado, esperança é a palavra-chave. Nós iremos ver nesta lição a esperança do cristão, uma esperança futura, fundamentada na ressurreição de Cristo, a nossa esperança na ressurreição dos mortos e a nossa transformação do corpo, aqueles que permanecerem vivos, quando o Senhor regressar para buscar a sua igreja. A nossa esperança é o céu. A esperança cristã é o fundamento, ou tem como fundamento a ressurreição de nosso Senhor e Jesus Cristo. Isso impulsiona o crente a trabalhar para o reino de Deus, para engrandecer o nome do Senhor aqui e fazer com que o seu reino seja conhecido, expandido em toda a terra. Nós iremos para o nosso esquema resumo e ele fica disponível para o final, ou melhor, no final do vídeo para ser aproveitado, seja para fazer uma revisão da aula ou mesmo para ser aproveitado na escola dominical, devidamente adaptado, se assim você desejar e for professor. Iremos para o nosso quadro. Primeiro ponto, para onde aponta a esperança do cristão? O número 1, a esperança cristã. Queridos, a esperança, esse termo, é uma perspectiva ou uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta naquilo que não se vê. Em Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25, está na leitura bíblica em classe, diz o texto: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Note, queridos, que a esperança que Paulo menciona aqui está na pessoa do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Esta esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo e se fundamenta na esperança da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo vir arrebatar a sua igreja. Do ponto de vista bíblico, nós podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. O número 2, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto esperança nas cartas do apóstolo Paulo se fundamenta na ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, daqueles que já morreram, que vão ressuscitar em Cristo, que morreram em Cristo, que vão ressuscitar, bem como aqueles que estiverem vivos, quando do regresso do Senhor na sua segunda vinda, terão seus corpos transformados. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14, o apóstolo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Note, Jesus morreu e ressuscitou. E a esperança que Paulo fala aqui é justamente a ressurreição de Cristo, que traz esperança para os cristãos que morreram em Cristo, esperando o seu regresso. Desta forma, a igreja prega o evangelho esperando o regresso de Cristo, a vinda do Senhor para arrebatar um povo seu especial, zeloso e de boas obras.
O arrebatamento ou o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo é assunto de Paulo na carta a Tito, capítulo 2, versículo 13, que está inclusive no texto áureo da lição, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. É o aparecimento do Senhor para vir buscar a sua igreja, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. A segunda vinda de Cristo é mencionada por Paulo nesta carta e ou traz a bendita esperança. O número 3, Deus, o autor da nossa esperança. Como o próprio subtópico aponta, quem é o autor da nossa esperança é o próprio Deus. E a esperança é consequência do novo nascimento. Aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, têm sua vida transformada e passa a esperar o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo para vir buscá-lo juntamente com sua igreja. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, novo nascimento. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O texto, na tradução literal, diz: se alguém está em Cristo, nova criação é. Note, nova criação. É Deus quem transforma a pessoa que recebe a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Por meio do Espírito Santo, age no seu interior para transformar a sua vida, regenerá-lo. Isso é o novo nascimento naquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. O Espírito Santo ajuda na caminhada do novo converso, esperando o regresso do Senhor e a suportar os dissabores dessa jornada. Enquanto estivermos no mundo, passaremos por tribulações, por dissabores. Isto é o que Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 20 a 21, que toda a criação também está sujeito aos mesmos dissabores, desde que o homem pecou, trouxe consequências também para a criação. Diz o texto: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Note a perspectiva que Paulo mostra aqui para toda a criação que ficou sujeita à vaidade, isto é, sujeita às consequências do pecado do homem. Abalou toda a criação o pecado, mas Deus em Cristo Jesus promete, através aqui do apóstolo Paulo, que a glória do grande Deus, ou a manifestação do grande Deus, para a glória dos filhos de Deus, vai trazer liberdade também para toda a criação. Toda a criação vai ser restaurada em Cristo Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos. Nós iremos comentar logo em seguida. Assim, a esperança cristã, que tem Deus como seu autor, aponta para o porvir, uma gloriosa realidade. O segundo ponto, a perspectiva escatológica da esperança cristã. O número 1, a Bíblia focaliza o futuro. Queridos, no início da história da criação, como registrado lá no livro do Gênesis, capítulo 1, Deus fez todas as coisas e viu que tudo era bom. Ou seja, estava em perfeita harmonia, tudo no seu devido lugar, perfeitamente criado por Deus. Quando o pecado entrou no mundo por meio do homem, houve uma desarmonia na criação. Deus então age para restabelecer tudo em sua perfeita harmonia. Assim, o apóstolo Paulo mostra essa perspectiva de um restabelecimento de todas as coisas, uma restauração de todas as coisas por meio da morte de Cristo Jesus, que trouxe uma abrangência cósmica, ou seja, uma abrangência universal. Em Efésios capítulo 1, versículo 10, diz o apóstolo Paulo que Deus, por meio de Cristo, vai tornar a congregar nele, em Cristo, todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Note, tornar a congregar em Cristo todas as coisas, ou seja, Deus vai restabelecer todas as coisas. A morte de Cristo trouxe essa abrangência, não só para o homem que caiu, mas também para a criação.
O número 2, a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. Queridos, a Bíblia é um livro de profecia. Entre outros assuntos e entre outras doutrinas que nós podemos estudar, nós estudamos também as coisas do futuro, a doutrina das últimas coisas, a escatologia. Nela, Deus promete, através de sua palavra, cumprir as suas promessas. As promessas de Deus alegram os cristãos, porque nós cremos que Deus há de cumprir. Deus é soberano e vai restabelecer todas as coisas nos seus devidos lugares. Esta é a nossa esperança, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 18, que está na leitura bíblica em classe, o apóstolo São Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em Isaías capítulo 43, versículo 13, nos diz o Senhor através do profeta, de sua palavra: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Nós temos a certeza de que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, e as coisas que Deus prometeu que iria restabelecer é a nossa esperança. Deus há de cumprir com sua palavra. Cristo morreu para restabelecer todas as coisas. O número 3. Por que uma doutrina da esperança? Queridos, a esperança do cristão é fundamentada nas promessas da ressurreição de Cristo, primeiramente, e na ressurreição dos mortos. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar e nós seremos transformados. Os que estivermos vivos na vinda do Senhor, seremos transformados e arrebatados juntamente com os mortos em Cristo, ressuscitados a encontrar o Senhor nos ares. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, versículo 20, o apóstolo São Paulo diz: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Bendito seja o nome do Senhor. Note a esperança cristã neste último texto. Depois os que são de Cristo na sua vinda. A esperança da ressurreição é uma realidade. Cristo inaugurou esta esperança. A diferença do cristianismo para as demais religiões é a ressurreição de Cristo, dentre outras coisas. Mas a principal é o fundamento da fé cristã, que é a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo ressuscitou, e aqueles que morreram em Cristo hão de ressuscitar na sua vinda, como diz o apóstolo São Paulo. Assim, a esperança bíblica traz consolo e alegria ao crente ao longo de sua carreira. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, a esperança cristã como âncora da alma. Número 1, nossa esperança como âncora. Queridos, a âncora para o navio serve ou é uma peça pesada amarrada em uma corrente que é lançada nas águas para parar e estabilizar o navio, não deixar que ele fique à deriva. A Bíblia, na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 18, fala da esperança, e o 19, como âncora da nossa alma, segura e firme. Assim, o escritor mostra que a nossa esperança em Cristo, ela sustenta e estabiliza a nossa alma para esperar, aguardar o cumprimento da promessa. O número 2, por que a esperança do crente é melhor? Porque traz a certeza, queridos, a alma do salvo. Nós temos essa certeza. E a esperança fora de Cristo, ela é vazia. Algumas esperanças pontuadas aqui pelo comentarista, como por exemplo, nas religiões, ele cita também o hinduísmo, outros povos, outras formas de crença, como na astrologia, quiromancia, práticas condenadas pela Bíblia e até mesmo na política. Todas estas esperanças fora de Cristo são esperanças vazias. Cristo é a nossa certeza, a âncora de nossa alma. A nossa esperança é o Senhor. O número 3, mantendo firme a esperança.
A nossa esperança sendo no Senhor, aguardamos a sua segunda vinda, firme na promessa do Senhor, porque assim como ele é, o veremos. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 2, está esta promessa. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Pois assim como ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Nossa esperança é o Senhor, que vem arrebatar a sua igreja. Em Lucas capítulo 18, versículo 8, o Senhor Jesus conta a parábola do juiz iníquo e mostra ali como as pessoas ou os seus seguidores, aqueles ouvintes naquela ocasião e os seus leitores na atualidade, que a Bíblia faz uma aplicação sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Porque no verso 8 ele diz: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Nós devemos manter a nossa esperança aguardando o Senhor, firme na promessa, orando, jejuando, se consagrando, porque o Senhor vem arrebatar a sua igreja. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, nos diz a palavra de Deus: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós falamos aqui da ressurreição, dos mortos em Cristo, que morreram na esperança. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras: o Senhor vem. Desta forma, a esperança é uma âncora da alma, pois traz firmeza e solidez em tempos de incerteza. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, como conclusão, gostaria de deixar uma palavra para você. Esteja esperando o Senhor regressar. A nossa esperança é sua vinda. Jesus ressuscitou para nos garantir a promessa de morar com ele eternamente. Fiquemos com esta mensagem e esta lição traz um consolo para a nossa alma. Jesus ressuscitou e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão também e nós seremos transformados. Aguardemos a bendita esperança. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.